Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o verso 26, a palavra de Deus nos traz os seguintes dizeres: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Guarda essa palavra soldado. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita e não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador, guarda também essa palavra, que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera, pois, o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Olha o que Paulo está falando aqui. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Isso aqui é muito profundo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenha contenda de palavras, que para nada aproveita, senão para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. É um perigo pregar a palavra de Deus sem conhecimento, que pode ser que alguém, ao invés de ganhar alguém, possa colocar alguém à perda. Todavia, os fundamentos de Deus ficam firmes, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém purificar-se destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Rejeitam as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, e ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presas. Que Deus abençoe. Esse é o texto que aqui eu senti Deus mudar. Eu preparei uma mensagem em casa,
para pregar aqui. Na verdade, eu olhei 2 mensagens, mas quando eu cheguei aqui, eu senti direção do Espírito Santo para mudar isso aqui. E hoje, eu quero falar aqui sobre retratos de alguém que exerce liderança. Quando nós temos noção do propósito de Deus, tudo fica mais fácil, mais viável para a gente cumprir os planos de Deus. Paulo, ele foi um mestre em usar metáforas, comparações, né? Aqui as metáforas, ela vai usar alguém como soldado, como atleta, como lavrador, como obreiro, como utensílio, como servo, como mestre, né? Isso é metafórico. Agora, quando a gente olha aqui, para ilustrar com o que um líder deveria se parecer logo depois de ter encorajado Timóteo a ser forte, ele diz para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo era muito jovem quando Paulo o evangelizou. Ele vivia com sua avó Loides, e ele era muito jovem quando começou a exercer posições no ministério. Paulo dá as instruções. Imagina congregar com Paulo, o maior teólogo que a terra já conheceu até hoje. Então Timóteo, além de ser jovem, ele era muito prudente e precaucivo, porque ele não queria decepcionar a sua liderança, que no caso era o apóstolo Paulo. Ele queria dar honra ao chamado que Deus havia feito e ao seu pastor, que era o apóstolo Paulo. Então Paulo lhe dá conselhos. Ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Toda força para a gente fazer algo para Deus, ela só é possível ser buscada na pessoa do Senhor Jesus. Não é possível ninguém ser forte se Jesus não estiver com ele. A nossa força vem de um Deus que faz milagres. Tem até o hino, né? E quando a gente entende isso, aqui ele dá 7 retratos que significa que um líder possa representar. O primeiro deles é um mestre. Um líder, ele deve ser capaz de transmitir sua liderança. Como que eu vou falar de Bíblia se eu não entendo de Bíblia? É necessário que eu entenda aquilo que vou falar. Eu tenho que não sei quem foi o camarada que falou que todo mundo é doutor e todo mundo é ignorante. Você pode ser doutor em aviação, mas pode ser ignorante na medicina, né? Então, ninguém é preparado para todas as questões. Às vezes você tem habilidade numa coisa, mas vai ter alguém que tem habilidade em outras coisas. Então, essa capacidade, quem ensina, prega, anuncia a palavra de Deus, tem que ter conhecimento profundo da palavra de Deus. Não pode ser pregada de qualquer maneira, na dúvida, né? Tem gente que anuncia cada coisa, a gente vê na internet cada questões que não daria para acreditar, não dá para acreditar que alguém teve a audácia de falar aquele assunto de forma tão sem conhecimento, né? Mas como nós não somos fiscais de ninguém, e nós estamos aqui esta noite para trazer uma palavra de Deus para orientar as pessoas, temos que ser mestre na palavra. Tiago disse: não querais ser mestre, sabendo que
sendo mestre, recebereis mais duro juízo. O que é isso? Vamos imaginar que você ensinou alguém errado, que aprendeu errado, que vai ensinar errado. Daqui a pouco tem uma colônia de errados, né? Um grupo, uma igreja, uma multidão. Então a necessidade, e a Bíblia diz que aquele que tirar qualquer palavra desta escritura, desta profecia, será-lhe tirado o direito de entrar no céu, e aquele que acrescentar, serão-lhe acrescentadas as pragas do Egito. Então não é para tirar, também não é para acrescentar. Eu posso pregar a mensagem mais linda do universo, ela não vai fazer constar na Bíblia, por ser a melhor mensagem, porque a Bíblia já está completa, o cânon já está pronto. Por mais que a mensagem que eu prego, eu não posso ser como Paulo, que disse assim, se alguém pregar outro evangelho a não ser esse que eu prego, ainda que seja um anjo, considere excomungado, excluído, anátema, maldito. Olha o que Paulo falou. Paulo tinha certeza do evangelho que ele estava anunciando. Ele sabia que a mensagem que ele estava falando era uma mensagem digna, merecedora de ser ouvida. Ele sabia do que ele estava falando. Então, o líder, o mensageiro, o pregador da palavra, ele tem que ser capaz de transmitir a mensagem que o povo precisa ouvir. Olha que às vezes, como pregadores, somos tentados a querer pregarmos uma mensagem que o povo quer ouvir, mas é necessário que pregamos uma mensagem que o povo precisa ouvir, ao invés daquela que eles querem. Paulo disse a Timóteo, vai no capítulo 4 aqui da segunda carta, ele disse assim, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra de Deus, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Ele está dizendo, ei, não seja conivente com o pecado de ninguém. Se alguém está na igreja, procure apresentar a palavra que a pessoa precisa ouvir, e não que ela queira ouvir, porque um dia nós vamos ser julgados por esta palavra. Não sei se vocês já leram lá em Apocalipse. Apocalipse diz assim, no juízo final, no capítulo 20 ali, ele falou que trouxe-se um livro, que é o da vida, e os livros no plural. Será que não consta Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Esdra, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias? Será que não está presente Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse? Essa palavra, ela vai estar presente na hora de sermos avaliados. Vai ser um instrumento que Deus vai usar para nos auferir. Mas peraí, você não viveu em harmonia, em obediência, em consonância com a minha palavra, você vai ser punido. E a punição é a pior, é a perda da oportunidade de morar no céu. Isso não vale a pena. Então, aqui nós temos também, ele apresenta a metáfora do obreiro como um soldado, líder como um soldado.
Aqui os versículos 3 e 4, ele vai dizer aqui, ó, 2 Timóteo 2, 3 e 4, vai dizer assim, ó: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Mas se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente. O que é militar legitimamente? É estar de fato inserido no pelotão de Cristo, no exército. Nós temos que fazer parte de verdade desse exército. Para que vai surgir no cenário do julgamento o livro da vida? Para conferir se o seu nome está escrito lá. Se está, é salvo. Se não, é condenado. Ah, Senhor, mas olha direito, eu procuro meu nome direito. Ele disse: apartai de mim que eu não te conheço. Eu não conheço você. E não vai ter conversa, não vai ter nenhuma possibilidade de alguém usar de subterfúgio, usar de engano, de corrupção. O juiz não pode ser corrompido, jamais, ele jamais. Então, como soldado, como militar do rei, né, nós cantamos o hino: soldados somos de Jesus. Eu lembro de uma criança, chegou e falou: pastor, vamos cantar o hino da polícia? Qual que é o hino da polícia, irmão? Soldados somos de Jesus, entendeu? Então, nós fazemos partes, nós estamos alistados nesse exército, somos mestres, mas somos soldados, estamos no pelotão de Cristo, fazemos parte do exército. Eu, quando vou orar, tem irmãos que acham engraçado: pastor, mas é muita ousadia. Senhor, como general do teu exército, eu quero emitir um decreto que um anjo vai lá resolver esse problema agora, em nome do Senhor Jesus. E falo com fé, irmão. Pode alguém não gostar, não acreditar, mas eu creio assim. A Bíblia diz lá em Hebreus que os anjos são ministros que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Você vai para casa: oh Deus, guarda a minha casa. Não, é o anjo que vai guardar a sua casa. Senhor, põe o teu anjo aqui enquanto eu estou indo para a igreja. Manda um anjo comigo para me livrar e me guardar. Pronto, é o anjo que guarda. A Bíblia diz que os anjos trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Lá em Hebreus está escrito isso. A terceira metáfora aqui é um atleta. Aqui nós temos o versículo número 5. Voltando no soldado, o que se espera de um soldado? Que ele seja leal, justo, fiel. Agora, quando se fala do atleta, o que se espera do atleta? Que ele tem que ser disciplinado. Faço uma pergunta para os irmãos: orar é fácil? Estar na igreja todos os dias é fácil? Não, não é, irmão. Ser dizimista fiel é fácil? Congregar é fácil? Não, não é. Tem que ter disciplina. Paulo disse assim, ó: eu esmurro o meu corpo, dava soco nele mesmo, reduzo a servidão, para que, salvando alguns, eu mesmo não fique reprovado. Paulo disse: eu tenho disciplina, eu sou rigoroso comigo mesmo, eu não me permito chegar atrasado no culto, eu não me permito deixar de fazer a vontade de Deus para que a minha vontade seja feita. Era isso que Paulo estava falando. Eu disciplino a mim mesmo, eu reduzo o meu corpo, eu dou murro em mim mesmo, para que, salvando alguns, eu mesmo não fique reprovado. Quer dizer, eu não vou ser conivente com o pecado de ninguém, né? E aqui, no versículo 5, olha o que está escrito: se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente. Aqui está falando do atleta. Aí vamos falar do lavrador, o 6 e o 7, vai dizer o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.
Considera, pois, o que eu digo, que o Senhor Jesus te dará entendimento em tudo. Irmão, o que é o lavrador? É quem prepara a roça, é quem faz o plantio. Aí tem a maioria das pessoas que falam: ah, irmão, mas o pastor, você vai entregar o dízimo na igreja para enriquecer o pastor. Não, irmão, ele é o lavrador, ele está fazendo a obra. Você pode ter sua empresa, você pode trabalhar, mas Deus escolheu o pastor e separou ele para um serviço para ele, para orar por você quando você estiver desanimado, para estender as mãos a seu favor, para de madrugada, enquanto você está dormindo, termina um culto desse aqui, vocês vão para casa, vão dormir. Muitas vezes Deus fala assim: ora por fulano, dobra os seus joelhos, vai orar, fulano está precisando de um socorro agora. Esses tempos eu me lembro, Deus me mostrava um irmão sofrendo um acidente, e Deus falou: liga agora e faz uma oração por ele. Eu liguei e fiz a oração. Uns 5 minutos depois da oração que eu falei, ele ligou e disse: pastor, acabei de tombar a van. Se não fosse a oração, eu teria morrido. Pastor, mas Deus não poderia ter livrado até do tombamento? Poderia, mas Deus quis mostrar para ele que aconteceu um livramento. Às vezes o Senhor nos livra da cova, mas às vezes Ele nos livra na cova. Vocês estão entendendo? Quando é na cova é para saber que algo realmente aconteceu e teve livramento. Se Deus mostrasse para nós todos os livramentos que Ele nos dá, talvez nós tivéssemos medo até de viajar, pegar a estrada. Vocês estão entendendo? Às vezes nós estamos diante de uma pessoa violenta, perigosa, está ali para colocar o fim da existência de alguém, e Deus nem permite a gente saber, para não nos causar medo. É ou não é? Para nos guardar. A Bíblia diz: aquele que te guarda não tosquenejará. Sabe o que é tosquenejar? Cochilar. Diga para alguém que está do seu lado: Deus está acordado por você, para te guardar, para te proteger. Agora aponta para você, falar para os outros é fácil. Diga aí: Deus está acordado por você. Aleluia. Sabe o que me chama a atenção aqui? Primeiro, seja um mestre, seja um soldado, seja um atleta, seja um lavrador. Deus não quer preguiçoso na sua obra. Não sei se o irmão já ouviram aquele corinho: Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. Então está na hora de nós acordarmos e entendermos o propósito de Deus, e entendermos que Deus tem um plano com a gente. Eu falei hoje na escola dominical, o Mateus esteve na escola, ele deve lembrar disso, que além de empresário, Deus te chamou para um propósito, quem sabe ganhar 1000 almas para Jesus. Só que no dia que você for apresentar, Deus vai falar: entra aí, Mateus, com as 1000 almas. Não, Senhor, eu era empresário. Pois é, mas aqui consta que você tem que apresentar 1000 almas. Consta que você era pastor de igreja. Toma posse aí, irmão, pelo menos. Ah, pastor, não quero. Então você está no caminho certo, que eu acho que Deus é meio do contra, né? Aqueles que se oferecem, Deus fala assim: não, você não serve. Aqueles que não querem, falam assim: esse é um candidato em potencial para ser obreiro, né? Então, quando a gente olha aqui, a gente tem também o lavrador, ele tem que trabalhar muito. Você acha que é fácil ser pastor? Para ser pastor de verdade, é fácil? Não é, irmão. É custoso. Eu falo para vocês, um dia como hoje, para mim é o dia mais difícil. É porque eu não posso vir para cá trazer uma palavra que eu quero. Eu preciso trazer aqui uma palavra que Deus quer. Vai ter culto que a igreja vai estar lotada, e a pessoa que vai ouvir aquela mensagem, que Deus quer falar com uma pessoa sozinha. Ah, não gostei da mensagem. Tudo bem, a notícia não é para você. Ah, pastor, aquele hino não gostei. Também não é para você o hino, é para Jesus. Mas vamos imaginar que Deus tem uma palavra específica para uma pessoa.
E aquela pessoa não pode sair daqui sem ouvir aquela palavra, porque ela tem que consertar, ela tem que arrumar a vida dela com Deus, e ela precisa morar no céu. Deus deu tempo demais talvez para aquela pessoa. Então aqui nós temos o lavrador ele trabalha duro. Trabalhar como lavrador não é fácil, é na enxada, é no machado, é alguma coisa. Hoje tem muita coisa mecanizada, mas a maioria não tem condição de comprar um John Deere na vida. Às vezes o John Deere é um machado com cabo, às vezes nem novo é um machado, nem bom de corte é. Às vezes o arado que vai usar um enxadão para poder cavar o chão e fofar a terra. Você está entendendo? Tem muita gente fazendo a obra de Deus com recursos, com helicóptero para andar, com aviões para andar, e tem outros fazendo no pedal, a pé. Sabe por quê? Porque é os recursos que a pessoa tem. E aí você sabe o que acontece? Não sou contra a pessoa ter até helicóptero, eu acho que todo pastor podia ter, não tinha problema. Se fosse para ser honesto e verdadeiro com a obra de Deus, não tinha problema. Aí nós temos que tomar posse das bênçãos de Deus. Sabe, quando a televisão surgiu, você viu que todo mundo, quase todas as igrejas entregou a televisão para o diabo. Isso é do diabo, é do diabo, é do diabo. O inimigo tomou conta. Sabe o que acontece? Está na hora de resgatar e pegar de volta. Hoje, para fazer um programa numa televisão é um absurdo. Não, a televisão é do diabo. Quantos crentes, pastores falaram isso? Por que não falar: Deus, eu tomo posse disso aqui como um veículo para levar a palavra do Senhor? Sabe o que eu uso? Eu faço Santa Ceia lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos da América, United States of America. Pela chamada de vídeo no WhatsApp. Lá no Pernambuco, o missionário, você está entendendo? Por que nós vamos falar que é uma bênção às redes? Pastor, as redes sociais tem muita coisa ruim, então procura coisa boa, que tem também. O que você está procurando? Você não come peixe? O que você faz das espinhas do peixe? Vai deixar de comer peixe porque ele tem espinha? Não, irmão, é só se cuidar. A Bíblia diz que é para ser simples como a pomba, não ser malicioso, tudo a pessoa vê mal, vê coisa errada. Não, mas ser prudente como a serpente. Você viu uma serpente? Ela vai atravessar a estrada, ela escuta o pisar de alguém, ou ela se enrola para dar o bote, ou ela está na hora da igreja se apropriar, tomar posse das bênçãos que ela precisa ter, ser quem Deus quer que ela seja, ao invés de ser quem ela quer ser. Esse é o propósito de Deus. Aí nós temos também o obreiro, 15 ao 19 vai dizer aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra na verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. A palavra desses corrói como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Irmão, obreiro tem que ser aprovado. Diga assim: Deus não habita na vida de uma pessoa reprovada. Quem tem que se apresentar aprovado é você, que não tem do que se envergonhar. Lembra quando Eliseu ia passando, a mulher falou para o marido: eu vejo que esse que passa aqui por nós é o santo homem de Deus. Aleluia. Que alguém possa ver Cristo em nós, que alguém possa olhar para nós e falar assim: rapaz, aquele pastor tem uma palavra diferente, ele tem um comportamento diferente, ele vive diferente, ele anda com Deus de verdade, a palavra de Deus na boca dele é a verdade. Lembra quando a mulher, o filho da viúva morreu, aí ela chamou o profeta Elias, falou assim: profeta Elias, por que você fez isso comigo? Você apareceu aqui nessa santidade toda, expôs o meu pecado e trouxe o juízo de Deus contra mim. Elias vai lá, pega o menino daquela mulher e ressuscita ele, entrega vivo para ela. Como é diferente saber que tem alguém que se importa de verdade com você.
Hoje nós estamos tendo problema com a postura do povo cristão. Há muita gente tendo motivos reais e verdadeiros para falarem mal da igreja e das pessoas crentes. Fiz um negócio com o crente, comprou, não pagou, tratou, não cumpriu. Já ouviu isso? Que nós sejamos capazes de fazer com que a luz de Cristo brilhe através de nós. Lá em Mateus 5 diz assim: brilha a vossa luz diante dos homens, que eles possam ver e glorificar o vosso Pai que estás no céu, por causa do brilho de vocês. Jesus disse assim, não se põe a luz debaixo da cama, mas põe em cima. Está vendo a luz? Se essa luz tivesse um palmo para baixo do teto, a gente talvez não estivesse enxergando o teto, tinha uma sombra lá. Por que ela está no alto? Porque ela tem que ter a posição dela. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Tem até um hino, um farol que brilha à noite no deserto. Não lembro esse hino direito, a letra dele. É como um farol. Brilhe, permite brilhar, que a vossa luz possa brilhar. Sabe, Jesus disse que somos sal e luz. Sabe a diferença do sal para a luz? Para que serve o sal, irmão? Diga assim: para não deixar a comida corromper, perder, feder. O sal, quando ele é colocado na carne, ele desaparece, sim ou não? Diga assim: para o sal proteger, ele precisa desaparecer. Esquece, aqui não é ambiente de se aparecer. Deixa Cristo aparecer. Deixa o gosto de uma vida espiritual decente, biblicamente correta, ser experimentada pelas pessoas que estão lá fora. E elas vão olhar para você. Para de olhar para as pessoas. Você se decepcionou com amigos de longas datas, quem você ajudou, estendeu a mão. O ser humano é assim. É fácil se decepcionar. Por isso a Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, eu prossigo para a carreira que me está proposta. Tem uma carreira proposta. Então para de olhar. Não olhe para mim, irmão, olhe para Jesus. Pastor, mas o senhor não tem que ser exemplo? Tenho, e eu estou lutando para isso. Mas olhe para Jesus. Eu estou procurando segui-lo. Então o hino: quero seguir as pisadas do mestre, quero ir após o meu Rei e Senhor, para que no seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor. Quão doce é seguir as pisadas do mestre, na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do mestre e levar a cruz. Obreiro, quem que é o obreiro? É o que faz a obra. Aí ele também deve ser um utensílio. Um líder deve ser puro. A Bíblia diz que há muitos vasos de prata, de ouro, de madeira, de barro. Você chega numa casa, tem vaso que ele só serve para ficar em cima da mesa. Já viu que ele é chique? Ele tem um lugar certo. Mas tem uns que ficam lá perto do vaso sanitário, é ou não é? Imaginou se aquele vaso falar: não quero ficar aqui não, hein? Já viu como é que é? Diz que alguém olhou uma vez para um vaso muito bonito e falou assim: ô vaso, como você é lindo, eu gostaria de ser você. E aquele vaso falou assim: se eu contar a minha história, você vai desistir de ser vaso. Ele falou: então me conta. Ele disse assim: eu era uma árvore bonita, era feliz no meu habitat natural,
Quando um dia chega um barulho estranho e começa a me cortar, e eu caí, já me desbagacei toda ao cair. De repente vem outra serra, foi me cortando em pedaços pequenos, até que me serraram em tantos pedaços. E depois de pronto, passaram a lixa em mim, e hoje eu sou esse vaso. Aí ele termina argumentando: ainda queres ser vaso? Isso aqui é uma pedra, e ela tem uma curva, um buraco. Para colocar essa curva, tem que ser cortada, para poder se tornar um reservatório. Como que você quer ter lugar para guardar o azeite, você nunca permitiu ser entalhado, trabalhado, burilado, acrisolado? Se eu quero ter lugar para Deus em mim, eu tenho que ser trabalhado, entalhado, e às vezes esses entalhos doem. Deus muitas vezes Ele quer tratar conosco. Então, o utensílio para ser vaso é preciso ser vaso para a honra. E também um servo, o líder deve ser submisso, o crente deve ser submisso, estar debaixo de uma missão. Não é possível tratar com gente que se diz servo, mas não obedece. A diferença, sabia que o lobo, por que o crente, quando ele não é crente de verdade, ele é chamado de lobo? Vocês sabem? Você sabia que o lobo é o único animal que ele não se domestica? Quem sabia disso? Ele é indomável. Ele não permite ser domado, ensinado. Você não vê ninguém criando lobo, porque ele é um animal que ele não se permite domar. Paulo disse: eu temo que após a minha partida entrarão no meio do rebanho lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Nós temos que ser ovelhas. Ovelha é diferente do lobo. O cantor Lorival Freitas diz que a ovelha é mansa e obedece, mas se você toca no lobo, ele ruge e estremece. Tenha cuidado, igreja, tenha cuidado, pastor. Devemos ter cuidado com o crente desmantelado, dando a paz do Senhor. Está na hora da gente acordar, ter noção, ter sabedoria. Eu falo que se a gente não tiver sabedoria, a gente joga a água da bacia fora com o neném dentro. E antes de jogar a água fora, é bom olhar se a criança não está dentro da bacia. Os valores, meu irmão, você tem um valor. Quem lembra do corinho? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Para pensar no valor que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo entre angústia e dor, neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Você é alguém muito especial. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo mora em você, habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Então, para refletir, seja um mestre, um soldado, um atleta, um lavrador, um obreiro, seja um utensílio, seja um servo. Que Deus te abençoe nesta noite. Eu creio que essa palavra vai chegar a muitas pessoas, porque ela foi gravada,
E eu quero que ela possa alcançar. Vocês são privilegiados dela ter chegado primeiro a vocês. Que Deus digne abençoar. E eu quero encerrar fazendo uma breve oração. Pai, nesta noite, eu me coloco diante de Ti. E eu não quis apresentar apenas informação, mas eu quero que quando esta palavra chegar ao coração das pessoas, principalmente das que aqui estão, mas as que vão ouvir esta palavra, ela possa chegar com a plenitude do Teu poder, da Tua graça, como um jardim florido, cujas flores desabrocham, exala perfume e graça na vida das pessoas. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.